que reflete muito a nossa cultura, né? Então, apresentando em primeiro lugar a Letícia, que eu levei, confesso a vocês, eu levei muito tempo para aprender a dizer o nome dela, e ainda não digo muito bem. Letícia do Xavier Schotts. Então, eu vou ler um pequeno currículo aqui da Letícia para vocês. Ela nasceu no inverno em Porto Alegre. Inverno, sabe-se lá. Estreou na literatura em 1998 com o romance O Anjo e o Resto de Nós. Ela tem 30 livros publicados, entre ficção adulta e infantil. Ela tem obras editadas em Portugal, na Espanha, na Croácia, na Alemanha, na França, na Itália, na Grécia, na Sérvia e Montenegro. O best-seller A Casa das Sete Mulheres foi adaptado para a televisão pela Rede Globo em 2003 e uma série veiculada em mais de 40 países. A gente conheceu mais um pouquinho da Letícia, realmente foi com essa minissérie A Casa das Sete Mulheres, que foi brilhantemente encenada, foi gravada aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve esse privilégio, né, de ter essas imagens tão bonitas aqui, né, Letícia? E eu queria começar perguntando, que eu vou passar por cima da tela um pouquinho, eu queria saber como é que... Eu já falei isso até uma vez com a Lia Luft, a gente já teve essa oportunidade de falar sobre isso. Que virá aqui no próximo. Que virá aqui, né? E aí eu queria saber o seguinte, um escritor, ele tem um processo muito solitário de escrever. Ele escreve aquilo tudo, ele imagina e põe no papel. Agora, quando tu vê aqueles teus personagens que saíram da tua cabeça, do teu coração, do teu esforço, do teu suor, quando tu enxerga esses personagens em carne e osso, quer dizer, tem um delay, tem muita diferença do que tu imaginasse ali naquela hora da criação para o que os atores estão vivendo numa tela ou no palco, que seja. Bom, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui, né, com você, nesse lugar tão lindo, né, que Porto Alegre tem a honra de ter. Olha, a minha experiência nesse sentido, A Casa das Sete Mulheres foi para a televisão em 2003, né, então as filmagens aconteceram em 2002, 16 anos atrás. Né? Eu achei uma hora aqui que eu trouxe até para gente. E eu era para muito vocês jovem. lembrarem, ó. Eu era muito jovem quando A Casa das Sete Mulheres foi adaptada para a televisão, né? Mas eu vou te falar uma coisa muito intuitiva da minha parte. Eu me lembro quando a Globo comprou os direitos, a minha agente literária me telefonou e falou: olha, tem muitos autores que sofrem muito com as adaptações, né? O Jorge Amado não podia ver e tal, ficava super nervoso. E daí na época eu pensei, bom, se a Globo adaptar um livro meu para a televisão for um problema, o que vai ser uma coisa boa na minha vida, né? Então eu relaxei com isso com a maior tranquilidade. E existe sim um estranhamento, né? Eu acho que isso faz parte do formato. Eu também trabalho com roteiros, né, de televisão, e já adaptei várias coisas para o Jaime e tal, que a gente acabou criando uma amizade. E essa compreensão é fundamental. São Jaime Monjardim. Jaime Monjardim, né, que dirigiu A Casa das Sete Mulheres. Essa compreensão é fundamental, são ritmos diferentes, né? Tudo é diferente. Então, sim, eu tive vários estranhamentos, e é claro que à medida em que a série ia sendo gravada, porque uma liberdade ficcional gera outra e outra, então a série, os roteiros começaram muito parecidos com os meus personagens dentro da história do romance. Mas a partir do desdobramento, a série teve 50 capítulos, né? Então, se o personagem dobrava à direita do meu livro, ele ia embora, não voltava mais para a história original. Isso foi uma coisa que eu levei com bastante naturalidade. Eu sempre... Na verdade, é um espanto, né? Você vê uma história que escreve sozinha, sem ninguém pedir, porque o romancista ele escreve porque quer, ele não é ninguém... Assim, pelo menos no Brasil, é muito difícil que um editor te cobre prazos e encomendas de livro. Na minha vida aconteceram poucas, tá? Você faz uma história porque quer. E quando eu escrevi A Casa das Sete Mulheres, eu recém tinha casado, hoje eu estou separada já, mas eu fiquei muitos anos casada com meu ex-marido e eu fui morar em São Paulo. Ele era publicitário, morava lá e eu casei para lá. Então, eu lá sozinha em São Paulo, escrevendo aquela história, e eu pensava, quem vai querer ler, né? Um livro que conta 7 mulheres, 10 anos numa casa no século XIX, parece um tédio. Né? E o livro acabou fazendo um sucesso
fidelidade, eu quero que tu fales um pouco, Letícia. A fidelidade histórica, isso o escritor tem a sua liberdade literária de... É uma ficção, né? Eu sempre falo sobre isso. O romancista, ele pode contar o que aconteceu ou o que poderia ter acontecido, né? Então, o romance ele tem que ter coerência interna. Felipe Roth escreveu um romance lindo que se chama Complô contra a América, onde ele, que é um escritor que morreu ano passado, lamentavelmente, judeu, de família judia nos Estados Unidos, viu a Segunda Guerra Mundial em segurança. Mas ele faz um romance que é: e se o Lindenberg tivesse sido eleito e os Estados Unidos entrassem na guerra junto com o eixo, como teria sido a vida dele? Então é uma realidade paralela. No caso da Casa das Sete Mulheres, a realidade não era paralela. Eu estava contando uma história que todo mundo conhecia, porém por um ponto de vista inusitado, que era olhar uma guerra pelo ponto de vista das mulheres. O que aconteceu na época foi... Eu escrevi esse romance pela leitura de um romance maravilhoso, Tabajara Ruas, né? O nosso grande autor gaúcho. E o Tabajara tem esse livro lindíssimo que se chama Os Varões Assinalados, que conta a história da Revolução Farroupilha sob o ponto de vista dos homens, dos varões, né? Citação de Camões, né? Os Varões Assinalados. E eu li esse romance. Na época, o Marcelo, meu ex-marido, leu primeiro que eu e falou: dentro desse livro tem uma história para tu contar. Mas eu não vou falar nada que eu não quero te sugestionar nada. Tu lê e depois tu me diz. E eu peguei o romance, é um romance masculino, épico, violento, assim, furioso. E só no momento, o Bento Gonçalves leva o Giuseppe Garibaldi na estância lá, onde as mulheres estavam, na estância da Barra. E ele diz: agora você vai conhecer a Casa das Sete Mulheres. Pronto. E acabou, volta pra guerra e as mulheres... É um parágrafo. E aí eu liguei pro Marcelo e falei: tu acha que eu tenho que escrever a Casa das Sete Mulheres? Ele falou: sim. Aí eu liguei pro Tabajara. Era bom pra ti isso na vida, hein? Eu também era boa pra ele. E ainda somos bons um Sim, para o é outro. verdade. O marido sabe esse casal, mais casal amicíssimo. Mas daí eu liguei pro Tabajara e perguntei se eu podia escrever esse romance inspirado nessa citação dele. E ele falou que sim. E eu fui, então, às pesquisas. E por mais que eu pesquisasse, e as mulheres são sempre pegadas na história, a história que é muito recentemente foi feita por homens para homens, né? Então, a gente não encontra nada sobre as mulheres, né? Quando nasceu, quando casou, quando pariu e quando morreu, e isso é muito se você achar. Então, eu só encontrei 5 mulheres. E aí, a minha intuição de romancista, eu falei com o Tabajara durante o processo de escrita 1 milhão de vezes. Eu nunca perguntei para ele onde estavam as outras 2 mulheres que eu não achava. Eu simplesmente inventei 2 mulheres. A Rosário e a Mariana. Que a Rosário era a que viu o fantasma, se vocês lembram da série, assistiram o livro, e a Mariana vai casar com o peão. Ou seja, eu achei um espaço de total ficção no meio da história. Elas me serviram para preencher as lacunas de história, né? E eu escrevi o livro assim, sem nem me preocupar com esse fato. E quando o livro ficou pronto, o Tabajara Rosa foi fazer a orelha para mim e a gente estava jantando um dia. E eu falei: Tabajara, eu nunca te perguntei isso, né? Mas da onde que tinham 7 mulheres, que eu só achei 5 e nunca consegui achar 7? Ele falou: eu sei lá quantas mulheres tinham naquela casa. 7 é o número cabalístico, por isso que eu coloquei. Então, todo romancista tem esse espaço de fantasia. É para isso que a gente escreve, né? Senão é a ficção que a gente está fazendo, né? Eu ganhei de uma amiga minha, que eu não sei se ela está aí, a Ângela Jung, está aí, não. Ela disse que viria. Ela deve chegar aí. Essa Mãe do Tobias, né? Grande escritor, menina agora. Que foi premiada agora no prêmio Sesc de Literatura. As Coisas, ele escreveu um livro e é uma história que é muito legal. Posso contar? Conte. Mas só para terminar, eu trouxe a homenagem à Letícia, tu és tão livro é tão bom que devia ser no Gil. E a Letícia é um livrão. Obrigada. Bom, a Ângela, ela é mãe de um rapaz, tem 22 anos, né, o Tobias. E no ano passado me convidaram, junto com o Daniel Galera, para ser jurada do concurso de contos do Sesc. E esse concurso é um concurso muito importante, ainda mais nesse momento assim, de dificuldade da cultura brasileira, porque o Sesc escolhe um livro de contos, um romance por ano,
E esses 2 escolhidos são publicados pela editora Record. A maior dificuldade de um autor é ser publicado quando você é inédito. Depois também é difícil, mas no começo é quase impossível. E então a gente tinha que fazer a seleção, eu e o Daniel Galera. E nós recebemos 29 livros de contos para ler e escolher um único que a gente tinha que, né, escolher como vencedor. Então, o Daniel até estava na Alemanha, eu estava em Porto Alegre, a gente ficava fazendo tudo por Skype. E de uma maneira muito legal, assim, nós 2 gostamos dos mesmos livros, porque não tinha um voto de Minerva. E aí nós ficamos com 3 finalistas e aí a gente sentou e conversou. Eu falei, para mim, o livro As Coisas, né? Não tinha nome, não tinha nada do autor, não tinha nenhum tipo de identificação. Porém, eu percebia que esse autor desse livro, ou ele tinha vivido em Porto Alegre, né? Ou ele era gaúcho e conhecia bem a capital, porque ele citava coisas de Porto Alegre de maneira muito orgânica. Mas daí eu falei, olha, para mim é As Coisas. E ele falou para mim também. Daí nós, bom, então tá resolvido escolher. E aí nós passamos para o pessoal lá do Sesc, o vencedor, e eu disse pro Henrique, o coordenador, sério, essa pessoa escreve muito bem, queria muito saber quem é. E ele disse, assim que eu puder revelar, eu vou te contar. E aí ele me ligou um dia e disse, o vencedor se chama Tobias e tem 22 anos. E eu falei, nossa, o mesmo nome do meu filho, porque eu tenho um filho chamado Tobias, é um nome bem comum, né? E eu disse, nossa, Tobias, que nem o meu filho, e será que eu posso falar com ele? E ele disse, só um pouquinho que eu vou ver se eu consigo fazer isso. E aí me manda o telefone do Tobias para eu mandar um áudio. E eu disse, Tobias, eu queria te dar muitos parabéns, porque tem 22 anos, é muito jovem, muito talentoso. Sério, teu livro é lindo, chorei e tal. E uma coincidência incrível, tu tem o mesmo nome do meu filho. E aí ele me respondeu e falou, Letícia, essa não é a única coincidência entre nós. Eu fui teu vizinho. Eu moro num prédio de 14 apartamentos. O concurso, ele começou com mais de, sei lá, 1.000 e poucos inscritos e foram até ficar 28 do Brasil inteiro, né? E aí eu me lembrei que quando eu engravidei do meu filho, o Tobias, que era uma criança, morava no meu prédio, não escrevia nada, nem sonhava em ser escritor. E um dia eu desci para fazer alguma coisa, ele estava jogando bola, eu fiquei ali jogando bola com ele, e ele perguntou, tu vai ter o quê, um menino ou uma menina? Eu falei, um menino. E ele falou, tu já tem nome? E eu falei, Tobias, o mesmo nome que tu dele. Não põe esse nome no teu filho, que eu não gosto do meu nome. E aí eu tive um Tobias, botei o nome e escolhi como vencedor o menino que eu vi crescendo. Não existe coincidência. Não é incrível? É fantástico. Isso é fantástico. É uma coisa assim acima. O Brasil inteiro de de escritores, e a gente foi escolher o meu vizinho. Letícia, voltando um pouquinho para trás agora, quando é que nasce em ti a escritora? Porque eu sei que tu também é publicitária. Eu não sou nada, né? É uma série eu não de sou coisas. nem formada. Eu não posso, se eu for presa, eu vou tomar céu coletivo. Não mais. Mas quando é que aparece em ti esse desejo de escrever, assim, porque o que te deu na cabeça? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, tá? Eu sempre desenhei, gostei muito de ler, de cinema. E quando chegou aquela hora tenebrosa que a cultura brasileira instituiu, que a pessoa tem que acabar o colégio lá no 3º ano e entrar na faculdade, eu acho um absurdo, enfim. Você tem que decidir o que quer ser. Ninguém sabe o que quer ser nunca, né? Mas aos 17 tem que saber, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Daí minha família falou, tu desenha tão bem, ou vai fazer artes plásticas e, né, passar fome, artista no Brasil, ou vai fazer arquitetura e trabalhar com a família, que a família trabalhava com construção civil. E eu falei, né, tá bom, então vou fazer arquitetura. E aí fiz vestibular na URGS, entrei na arquitetura. Não entrei de cara, eu nunca fui ver, não tinha passado, mas tinham 100 vagas, eu tinha ficado em 101, mas eu não fui ver, eu fiz outros vestibulares, entrei na publicidade, direito. Eu era uma boa aluna, cheguei a entrar em direito em 3º lugar na PUC, mas não cursei também. E aí me chamaram, finalmente me chamaram, porque eu tinha ficado uma vaga e eu acabei entrando na arquitetura e cursei, não cheguei a ficar 2 anos na URGS. O que aconteceu foi que eu entrei na faculdade e na época eu gostava muito de desenhar moda. E eu fui para a faculdade de arquitetura para ter um futuro, né? Naquele tempo não tinha design, não tinha moda, não tinha nada disso. Então eu estava lá. E aí chegou um momento em que a URGS entrou numa greve muito grande, assim, ficou 6 meses parada quase. E nesses 6 meses eu falei, eu vou aprender a costurar. E aí entrei no curso de corte e costura, no curso de modelagem, eu desenhava bem, comecei a aprender coisas de costura,
comecei a aprender a fazer moldes. Quando a faculdade voltou, eu não queria mais voltar para a faculdade, eu queria trabalhar com moda. E aí eu fiquei mais uns meses, voltei para minha casa e falei para meus pais, olha, eu não vou mais ficar na URGS, eu nunca mais vou voltar. Porque pai adora ouvir, né? Pai, sim, coitado, né? não quero mais isso. Eu não vou mais voltar nunca mais, né? Nem tranquei na matrícula. E aí meu pai falou, bom, então se tu não quer estudar, então vai trabalhar. E aí eu pedi, a gente morava numa casa e nos fundos tinha um anexo, onde eu guardava tudo que ninguém usava, assim. E eu pedi emprestado para montar uma confecção nos fundos de casa. Aí eles cederam, me emprestaram. E eu comecei essa confecção. Aí depois apareceu uma sócia, que era uma prima minha. A gente conseguiu sair de lá, alugou uma sala, alugou da sala, estava indo tudo bem. A gente tinha até comprado, né, coisas com meu dinheiro. Eu tinha 22 anos só. E a confecção estava indo bem. E aí a minha prima, que era casada, estava grávida. E então falou, vou sair em licença maternidade. Eu fiquei cuidando da confecção sozinha. E um dia, no final do expediente, confecção, né? A gente é um lugar simples, já entraram assim no lugar. É uma mesa enorme de corte, máquina de costura, e a gente tinha nossas mesas ali, onde ficava a máquina de escrever, não tinha nem computador, isso era em 1995, eu acho. E aí eu tinha que ficar lá esperando uma vendedora, ela marcou comigo às 6 horas, as costureiras que ficavam lá foram embora, que terminou o horário delas. Eu não tinha levado um livro na bolsa, eu sempre carregava, e sempre carrego um livro na bolsa. Naquele dia eu não tinha levado. E eu fiquei sozinha naquela confecção, só tinha um rádio, estava no começo do horário do Brasil, e eu não tinha nada para fazer, não tinha livro para ler, a moça não chegava nunca, e eu falei, quer saber, eu vou escrever uma história, já que eu não tenho nenhuma para ler. E coloquei uma folha na máquina de escrever e comecei a escrever uma história, que depois foi publicado, chamado Prata do Tempo. E aí eu comecei a sentir, na verdade eu tive assim, um processo de epifania, né? Eu falei, meu Deus, eu posso fazer uma roupa que a pessoa está usando, a casa que a pessoa mora, a própria pessoa, com todos os seus angústias, sonhos, passado, futuro, medo, amores, dramas, todos. Eu posso fazer uma rua, uma cidade, um mundo como eu quiser. Eu não preciso de costureiro, não preciso de tecido, não preciso de orçamento, não preciso pagar imposto, não preciso de funcionário, não preciso nanquim, não preciso escala, não preciso leis da física, não preciso de nada. E aquilo foi a liberdade total criativa. E eu fiquei fascinada com aquilo. E aí, todos os dias, quando as costureiras iam embora, eu continuava escrevendo aquela história. Até que um dia, eu falei para mim mesma, pô, tem 23 anos. Se não for assumir que está detestando essa confecção e quer escrever histórias hoje, vai fazer quando, né? Então, voltei para casa, de novo, falei para minha vou fechar a confecção para a escritora. Ai, foi um horror. Coitado. Sim. Lentamente, os meus pais foram tirando as fichas que eles apostavam em mim, colocando as minhas irmãs. Elas entraram na faculdade, começaram a estudar, e eu ali, naquele sonho de ser escritora. Mas, né, eu perseverei. Nessa época, eu me lembro que eu mandava os meus livros para as editoras de todo o Brasil e tal, e naquele tempo não tinha e-mail ainda, né? Então, eu recebia cartas de não. Muitas cartas. Eu tenho uma pasta, minha pasta de não. Claro, porque isso foi uma lição de vida para mim, né? Não, a gente não precisa sair de casa para receber, né? Não, a gente já tem que correr atrás do sim. E então, durante 2 anos, eu ouvi não de todas as maneiras, até que um dia eu consegui publicar meu primeiro romance. E aí? Então, o pai sua mãe falou, agora vai. Não, aí o que aconteceu, né? Tem que comprar um computador. Ah, bom, tinha um computador que ficava na sala, naquele tempo era o computador, era da família, né? Aí eu escrevi 2 livros, eu falei, eu escrevi um livro, todo mundo via novela naquela sala, eu botava um fone, e a minha mãe falou, escreveu quando? E durante todas as novelas que eu estava assistindo. Mas daí o que aconteceu? Quando eu publiquei meu primeiro romance, a Marta Medeiros, né, nossa querida escritora e cronista, leu esse livro, adorou e fez uma coluna de domingo nas 0 horas sobre o livro. E mais que isso, ela mandou o livro para um amigo, o meu ex-marido, que morava em São Paulo. E disse, tu adora ler, esse livro é maravilhoso. E aí, nesse meio tempo, eu instalei um e-mail. Já tinha chegado e-mail, consegui que a família permitisse que o computador subisse para o meu quarto, instalei um e-mail e tal. E aí o Marcelo, que morava em São Paulo, mandou um e-mail dizendo, eu li o seu romance, amei, parará, e se tu deixar, eu vou pegar um avião aí em Porto Alegre e jantar contigo. E eu falei, tá, quer vir vender? O pai e a mãe apostaram todas as fichas para despachar pela escritora para São Paulo. Tira as fichas da irmã. Não, o pai falou, pode ir sempre para São Paulo. Vai.
Então, e tem um livro lindo É que isso. foi que eu queria falar. publicado, fala, meu bem. Não, é isso que eu É quero um livro lindo dos e-mails que a Letícia e o Marcelo trocaram, que foi um casamento, não é que não deu certo, que deu certo. Deu muito certo. Tidinho, saúde a todo mundo. 15 anos e 2 filhos. 15 anos e 2 filhos. Então, acho que deu muitíssimo. Não deu certo, mas só deu certo, né, Letícia? Nossa, eu sou super amiga, não tem dia que eu não fale muito com ele, a gente é muito amigo. E aí eu fui morar lá, né? E aí então o pai e a mãe relaxaram, bom, pelo menos agora o problema é de outro, né? Passar na escritora adiante. E aí eu escrevi a Casa Sete Mulheres, aí deixei de ser um problema. Virou uma solução. Eu queria falar do livro que fosse em tempos de internet, agora a gente vive, né, grudado nesse negócio, mas tu fosse quase uma pioneira, porque foi a Tânia que me emprestou esse livro teu. Nós fomos pioneiros, foi o primeiro Foi. livro de e-mails do Brasil. E na época, nós fomos até no Fantástico. O livro vendeu muito, assim. E eu. Graças É, um Muito amor, legal o né? livro. Quem não leu, eu recomendo. Eu dei pro meu filho ler e ele falou: ai, mãe, eu tô Não achando. tem mais, não tem mais. Não tem mais. Tu pode emprestar, Tânia. Vem aluga. Eu vou alugar. Eu até pensei em colocar ele num formato digital na Amazon, mas como a gente se separou e tal, eu teria que fazer explicar, e aí, né, tá. Mas eu emprestei pro meu filho ler e falar, mas que livro chato. O pai e a mãe deles conhecem. Empresta, por favor, este livro que eu amo, Esse livro é bárbaro. Esse livro a Tânia gosta muito, foi ela que me emprestou também. O Menino que Comeu uma Biblioteca. Olha, eu recomendo esse livro, primeiro porque ele é uma fábula, ele é uma parábola, né? É lindo esse livro. Porque é tão simples o livro, ele vai te pegando, sabe? E para mim tem uma das imagens mais bonitas que eu já vi escrito, que é o avô do menino. Não dá spoiler, William. Não vou dar spoiler. Estou dizendo que é um amor aos livros, porque a casa deles, eles estão lá na Polônia, lá no interior da Polônia e tal, e a casa está vindo abaixo, porque a água está corroendo, né, as paredes e tal, o telhado. E o avô era um colecionador de livros, tinha muitos livros em casa. E aí ele disse para o menino, não te preocupa, meu neto, porque eu vou solucionar esse problema. E ele soluciona, ele faz umas colunas de livros Para segurar a casa. que é o que segura a casa. Então é uma imagem tão bacana, né? Quer dizer, e aquela história daquele avô que vai se desfazendo com o tempo, e a única coisa que fica são os A livros. imagem, eu vou deixar vocês bem curiosos, porque é muito bacana. É muito legal. boa. A imagem linda, que é do avô caminhando, altivo, assim, é emocionante. Eu parei para chorar, chorei mais um pouco, continuei. E tem uma história da Polônia, que a Letícia, o Wierzchowski, não é português, não é? Ele italiano. É polonês. Então, eu queria que tu fizesse essa ligação tua com a Polônia e contasse uma história que eu amo de paixão, que é dos teus avós, dos teus pais que vieram. Ela já sabe. Bom, o meu avô polonês, ele migrou para o Brasil em 36, com 24 anos, e deixou a família toda ficou na Alemanha, na Polônia, e depois viveu, então, o período do governo geral nazista na Polônia e morreu, a maioria da família morreu, embora fosse uma família de origem católica, os poloneses católicos também, foi muito duro, né, o governo nazista na Polônia. Mas eu, quando era criança, eu cresci na casa do meu avô, né? E para mim eu levava de lanche na escola pirogue. Você sabe o que é isso? Imagine uma criança em Porto Alegre abrir na lancheira um pirogue. Pirogue é um pastel cozido de batata, recheado com requeijão, uma delícia. Mas imagina, as crianças estão tudo em volta de mim, querendo olhar aquilo. As crianças ficam chocadas. Então, essa coisa da vida, o meu avô, ele sempre tentou manter os hábitos da Polônia. Eu sabia que a Páscoa estava chegando quando a carne sumia, né, da mesa na casa do meu avô, porque ele fazia jejum de carne tanto tempo antes de chegar, né, a Páscoa. Então, isso para mim era um reino de fantasia, né, porque fora dali tudo era muito normal e tal. Eu chegava lá na casa do meu avô, por exemplo, ele viveu a Revolução Russa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Como resultado disso, ele não confiava em bancos. E como ele era engenheiro, ele construiu um
um esconderijo secreto atrás da lareira, onde ele guardava ouro, né? Ouro em moeda em barra, porque ele não deixava o dinheiro dele no banco. Só que todo mundo sabia disso, né? A minha tia, sei lá, deve ser em 1950 e pouco, começo dos anos 60, ela quis fazer uma festa de aniversário, ela tinha 11 anos, e a família disse que não. Ela falou, tá, então tudo bem. Foi lá, pegou umas moedas de ouro do esconderijo e comprou o bar do colégio de freira. Fez o primeiro open bar de Porto Alegre. As filhas pegaram as moedas e aí na hora do recreio todo mundo podia entrar no bar e escolher o que quisesse. A minha avó ficou sabendo um dia do armazém, quando veio uma vizinha falar com ela. Então aquilo tudo era uma coisa muito mágica para mim. E o meu avô foi o primeiro personagem que eu conheci. Né? Ele trouxe poloneses da Polônia. O meu avô Ele era consultor. ele era engenheiro. Eu estou soprando para ela, porque eu gosto de explicar. Tá, ele era engenheiro. Na verdade, ele veio para cá como imigrante, né? Não pôde exercer a sua profissão, né? O seu curso superior, ele veio para plantar. Mas depois ele não queria viver no campo, ele veio para Porto Alegre, começou a trabalhar como marceneiro. Quando a guerra eclodiu, ele se alistou para lutar com os poloneses, não com os brasileiros, mas com a primeira divisão blindada polonesa, que foi organizada pelo governo polonês no exílio, em Londres, e que treinou durante 1 ano e meio na Escócia para desembarcar na Normandia. Então, meu avô, Como é que no eu dia queria D lá... ver escritora, historiadora? Pelo amor de Deus. Mas isso é uma história de uma geração. Que história. Tá cheio de Ela é um polonês. livrão. Vai que eu adoro. O meu avô desembarcou na Normandia, né, no dia D, tal, fez França, Holanda, Bélgica, Dinamarca, estava na Alemanha quando o Hitler se matou, não pôde atravessar a fronteira para ver se a família estava viva ou não, porque tinha lutado com os aliados e a Polônia já era soviética. Ficou durante 1 ano e meio na Europa, trabalhando nas forças de paz, com o intuito de fazer uma pós-graduação para poder vir para o Brasil e exercer a profissão de engenheiro. Então, quando ele finalmente voltou para o Brasil, ele montou uma firma de engenharia, que foi, na época, muito pujante. Construiu a antiga OSPA, né, que não tem mais agora na Independência, construiu o prédio dos Correios lá no centro, construiu o Clube Leopoldino Juvenil, construiu o campus da URGS ali de Viamão, começou o Porto de Rio Grande. Então, meu avô foi um homem que transformou assim, a geografia de Porto Alegre. E quando ele montou essa empresa, o que aconteceu é que todos os poloneses que tinham lutado, né, junto nessa divisão blindada com os aliados, eles estavam na Europa como... Eles eram milhares de apátridas, eles não podiam ir para a Polônia. Eles não podiam, era sentença de morte, para um gulag. Então começou uma mobilização, né, assim como para encaminhar, todos os judeus tinham sobrevivido, de encaminhar esses poloneses para algum lugar. Né? E o meu avô, então, tinha muitos grupos, muitas organizações, assim, né, que pagavam a viagem se você tivesse como acomodar esses poloneses em algum lugar. E o meu avô, então, começou a trazer poloneses para o Brasil para trabalhar na empresa dele, na construtora dele. E ele trouxe muitas famílias para o Brasil, né? E eu vou contar uma história sobre isso, mas uma outra coisa que ele fez depois também, que foi muito bonita, eu não conto no livro para não chegar nisso, porque também era super um rabo de saia, ele teve um monte de filhos fora do casamento. Daí eu não queria dar uma Judy Allen e terminei o romance todo do meu avô só quando a minha mãe nasceu, não entrei nessas questões polêmicas. Mas uma coisa linda que ele fez foi que, enquanto ele foi vivo, ele pagou a faculdade de todo jovem polonês que quisesse cursar o ensino superior. Tanto que ele não ficou rico no final. Ele chegava a dizer, eu quero fazer faculdade, eu sou gerente polonês, então tá. Porque os poloneses foram o último grande grupo migratório que chegou no Brasil e ganharam terras que eram muito diferentes das terras que eles tinham na Polônia. E eles não se adaptaram, né, às terras aqui no Rio Grande do Sul e vieram para Porto Alegre, para cidades, trabalhando assim, só no setor terciário. Então, enquanto os alemães, os italianos, os judeus já estavam com seus filhos na faculdade, os poloneses ainda estavam trabalhando de mecânicos, não conseguiam que os seus filhos chegassem a estudar. Então, isso era uma coisa muito importante para esses imigrantes poloneses, né? Era dar cultura para os seus filhos aqui. E o meu avô fez isso. Muito. Eu descobri quando eu fui escrever o romance, porque eu dei umas entrevistas e disse, se alguém souber alguma coisa do meu avô... E aí começaram a me ligar, as pessoas, para contar. O presidente da Santa Casa foi teu avô que pagou a minha faculdade. E muita gente... O Polanski. E aí, uma das histórias que a Tânia gosta é a seguinte. Então, eu vou trazer essas famílias, né? E a minha avó era uma família muito simples. A minha avó se sustentou durante a guerra como costureira. O meu avô mandava o soldo da guerra para ela botou numa poupança. Então, quando ele voltou da guerra, ela disse, olha, todo o dinheiro que tu me mandou tá guardado lá. Eles compraram uma casa.
e a casinha pequena que eles tinham, o meu avô ficou com ela vaga, então era a casa onde ele recebia essas famílias. Né? Então chegava a família, ou sei lá, ou só um polonês e tal, ficava ali um tempo, começava no emprego, quando tivesse um pouco adaptado, alugava alguma coisa e ele trazia uma nova, né? um novo soldado, uma nova família. E numa dessas vindas, ele trouxe um amigo de infância dele, né? Que já tinha se casado com uma senhora, uma moça que tinha estado no campo de concentração. Ela é viva até hoje, está lá com seus números no braço. E eles tinham um filhinho. E imagina, chegaram no Brasil, falavam uma palavra de português, meu avô e a minha avó buscaram eles no porto, aqui levaram para casa, minha avó tinha preparado um jantar, e ela disse, comam, durmam, descansem, não se preocupem com nada, que amanhã de manhã a gente vai chegar com o café da manhã, vocês vão comer, a gente vai sair, vou mostrar a empresa, vou mostrar o bairro polonês ali no 4º distrito, ali onde tem a igreja polonesa, vou mostrar a escola, vocês vão conhecer Porto Alegre, lentamente, não se preocupem com nada, tá, tchau. Foram para casa, deixaram eles lá. A minha avó acordou bem cedinho, sovou pão, assou pão, preparou uma cesta com todo o café para eles. E eles foram levar o café para essa família, ali no 4º distrito onde ficava a casinha. Quando eles chegaram lá, o pai de família, o homem, ele já estava sentado na varanda, assim, bem feliz. E eles entraram naquela cesta e falou, a gente chegou com o café da manhã. E ele disse, já tomamos. Os brasileiros são muito legais, muito receptivos. E o meu avô, como assim, né? E ele disse, nós recebemos de presente o café da manhã dos vizinhos. E o avô falou, mas sério? Sim, vem ver, era tão grande que a gente não comeu tudo. Quando eles entraram, em cima da mesa, tinha um enorme despacho de macumba. A casa estava numa encruzilhada. E ele acordou de manhã tudo cheio de vela, pipoca, uma galinha, cachaça que eu tinha bebido. O meu avô entrou na cozinha, a senhora já estava depenando a galinha para fazer almoço. Estava ali. E é super limpo, né? Porque, na verdade, são coisas muito boas que eles dão para os orixás. É maravilhoso, choque cultural. E o vô, que legal, não falou nada. Daqui a pouco eles vão entender tudo. Tem um livro que não é um romance, mas que tu também usaste de ficção, que eu acho que é a primeira vez que tu fazes uma biografia autorizada. O 8º Dia, que foi o livro do Nelson Filotti, que eu adorei, porque conta assim, uma história muito bonita, judaica, religiosa, e umas histórias da própria IBF que eu não sabia, que eu achava, isso nunca o Nelson vai contar. E ele conta absolutamente tudo, até aquilo que a gente acha que não, isso ele não vai contar. Conta. Então, eu quero saber como é que foi essa tua experiência junto com o Nelson e descrever, porque tem coisas aqui tão lindas. Tem, É verdade. a Letícia se põe no lugar da avó, do avô. Ela quase psicografa. Essa menina não é fraca. Ela não é bobinha. Não é boba. Então, como foi essa experiência do 8º Dia? Primeira coisa que esse livro me trouxe, uma família maravilhosa para minha vida, né? Que é o Nelson, a Nara e os filhos deles, que eu hoje, assim, eu tenho amor por essas pessoas, né? Jamais escreveria, eu conheci o Nelson, né? Mas assim, um convívio social, né? Já fui colunista 0 hora um tempão e a gente acaba se encontrando em eventos, mas não tinha intimidade nenhuma com ele. E a gente teve uma afinidade assim, muito grande e foi um trabalho que me apavorou durante um tempo, porque uma coisa, ele brincava, eu sou teu Garibaldi vivo, né? Então, você imagina escrever a história de uma pessoa que está junto com você, a gente trabalhou juntos nesse livro, e tu tem que trazer alguma coisa e é uma responsabilidade muito grande, né? Mas durante todo o tempo, assim, o Nelson falou, como é que vai ser esse livro? Eu disse, eu não sei porque eu não sei direito a história. Eu tenho certeza que as histórias me ensinam como eu tenho que contá-las, né? Então, eu falei, vamos começar do começo. Me conta essa história. Durante 6 meses, eu só quero ouvir, né, para me contar, a gente vai se encontrando, vai contando, e eu tenho certeza que eu vou achar como contar essa história. Então, foi uma experiência muito diferente para mim. Eu aprendi muito, muito com o Nelson. A minha grande angústia era, eu não sou uma pessoa do mundo corporativo, né? Eu sou uma romancista. Como eu vou lidar com isso?
Mas eu acho que eu fiz uma coisa que foi assim, ó, eu lidei com essa história real com a mesma liberdade que eu lidaria com uma história ficcional, né? Então eu disse, olha, eu me coloco no livro e eu faço eu me dou essa liberdade de dar os mortos contarem parte da história, né? E então eu acho que a gente acabou construindo a 4 mãos, porque esse livro foi feito, eu propus as estruturas e tal, mas o Nelson embarcou em tudo e acabou propondo também muitas outras coisas. Foi feito assim de uma maneira muito intuitiva, né? Com muita afinidade. Eu sempre brinco e digo no livro que quando eu fui realmente sentar e almoçar com a Nara pela primeira vez, a mulher do Nelson, eu falei, eu vou saber se eu vou escrever esse livro hoje, né? Porque se eu não me der com a mulher dele, não tem livro, né? Obviamente, né? Mulheres, vocês todas sabem disso. Então nós nos adoramos. Eu falei, esse livro vai existir. E foi uma experiência maravilhosa para mim. Foi a primeira vez que eu escrevi uma história que não era ficcional, mas com a liberdade de subverter a história, inverter, trazer possibilidades e ser, né? E ser. Então foi uma experiência maravilhosa, assim, eu realmente fiquei muito feliz e os livros sempre me trazem muitas coisas boas, né? Na verdade, um livro, eu não sei como são outros autores, mas para mim é como se fosse um diário da minha vida ao avesso. Qualquer página de qualquer livro que eu escrevi, se eu abrir, eu sei que dia eu escrevi, né? Eu sei o que eu estava pensando naquele dia, o que estava acontecendo na minha vida. E esse livro me trouxe, então, muitas pessoas queridas para mim. Foi uma experiência maravilhosa. E foi curioso, porque eu falei muito no livro, porque eu me encantei pelo livro, não parei de ler em um minuto, e ficava conversando com o Ivan, contando para o Ivan o que eu estava lendo. Ele apura com esse livro que eu estou louca para ler. Então eu tinha que me apressar, e o meu marido no meio também lendo, junto, quando eu não estava, ele pegava o livro, então era uma briga. Quase que eu comprei 13 livros para não ter mais briga. E quando eu indicava as pessoas, diziam, da RBS eu não vou ler. Eu digo, te dá essa chance, cara. Para que esse preconceito, para que esse ódio? Porque nós estávamos falando agora há pouco de ódio, dessa coisa, são os democratas e os republicanos, para não falar, né, das coisas da gente que não vale a pena. São os A e os B, os gremistas colorados, tudo com ódio, um matando o outro. E as pessoas com tanto ódio, não vamos deixar esse ódio tomar conta de nós. Sabe? Então eu era tão triste com isso. Eu digo, por favor, não, então eu vou me sentar e vou te contar o livro, vou te ler pedaços e partes, porque é muito lindo. É a história de uma família de imigrantes que há 100 anos atrás chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, né? E construiu um império da comunicação. Faz parte da vida de todos nós, porque nenhuma pessoa que vive no Rio Grande do Sul não se lembra de si mesmo sem lembrar da RBS, da Zero Hora, da Rádio Gaúcha, né? E que fez uma história de sucesso incrível. A ideia foi dele de fazer o livro? Foi ele que te propôs o livro? Sim, ele queria fazer um livro, mas não sabia como, né? E quando eu comecei a ouvir as histórias, eu falei, eu sou de uma família de imigrantes. E ele também. Isso é muito sensível para mim, né? Então eu vou começar pelas coisas com as quais eu me identifico, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul é fruto dessa imigração, né? E se a gente parar para pensar, hoje em dia não se tem mais como mensurar o que eram essas viagens sem volta que essas famílias faziam, né? Elas largavam tudo para sempre, sem saber o que elas iam encontrar, né? Então, mas acima de tudo, o que eu acho que o livro faz e que a gente sente falta na nossa sociedade é o exercício empático, né? É se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, não é nem ódio, é preguiça de se colocar no lugar do outro. Bom, essa é a minha posição, mas e se eu fosse ele? Por que eu pensaria assim, né? Isso é fundamental. Um dia eu estava com meus filhos andando na Nilo, pensando em faz tempo isso, ainda tinha orelhão. E aí a gente parou no sinal e tinham 3 meninos pobres, tá? Uma menina e 2 meninos, assim, mulatos, assim, nitidamente crianças pobres, com um pau quebrando um orelhão. E meu filho falou, que feio, mãe. Eu falei, não é bonito, mas a mãe vai te explicar uma coisa. O que é isso? Ele, é um telefone para falar com as pessoas. Eu disse, essas crianças, nunca ninguém ligou para elas. Nem pessoalmente, nem por um telefone. O que esse orelhão significa para ti, não significa para elas. Para elas é simplesmente um símbolo de exclusão. É por isso que elas estão quebrando esse orelhão. É bonito? Não é bonito. Mas é um resultado de tantas coisas. Então, eu vi a palestra daquele escritor lindo português, o Agualusa. Sabe? Então, não era isso que eu queria dizer. O Agualusa. Então, ele é lindo, talentoso. E ele falou, para mim, todas as sociedades se curariam através da literatura. Eu concordo também, sabe?
Se as pessoas lessem mais, o exercício da literatura é ser o outro o tempo inteiro, né? Tu se coloca no lugar de uma pessoa que está lá no Afeganistão vivendo uma vida que tu jamais deveria se não lesse aquele livro. Então, o exercício empático é fundamental para compreender o outro. E a gente vive em sociedade. Tem que fazer o exercício empático, mas as pessoas não fazem mais, né? Então, é muito importante. Eu também acho que a sociedade melhoraria muito se lesse mais. Tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. E não haveria tanta loucura, tanta violência. Tanta incompreensão do outro, né? Porque tudo surge da incompreensão do outro. Não é que você vai concordar com o outro, mas, por exemplo, tu pega um romance... Mas eu posso respeitar a sua... E tu pode entender como é que uma pessoa... Não que você ache bonito, ou concorde, ou vá lá assinar embaixo, mas consegue compreender como se chegou numa determinada situação. E é interessante isso que vocês estão falando, que a gente cada vez mais vê... A gente tem uma ideia meio equivocada da coisa da internet, né? Eu não estou falando mal, absolutamente, pelo contrário. Mas ali tanta coisa fica clara, não sei se tu percebe isso, Letícia, assim, a forma como as pessoas escrevem, como elas escrevem mal, como elas escrevem palavras, a gente tudo junto, em cima. Então, você sabe, menas, por aí vai. Quer dizer, o que falta nessas pessoas? Elas estão se achando tão modernas, né? Tão conectadas e tão dentro do mundo, mas elas estão vivendo num mundo, às vezes, não estou dizendo todo mundo, estou dizendo, às vezes um pouco fora da realidade, né? Porque nem escrever não sabe. E ali tu tem que ou falar... E a gente aprende tudo na vida lendo. Tudo. Eu perguntei para o Jorge Furtado uma vez, como é que tu aprendesse a fazer cinema? Ele disse, nos livros. E os filmes deles são... Dá para ver, né? Dá pra ver então, isso. assim, a gente aprende tudo lendo uma O página. Érico Veríssimo aprendeu 6 línguas, lembra? Não é? Imagina. E a gente contrata professor particular. Tudo se aprende lendo. Tudo se aprende. Mas sabe, Letícia, eu tive na Bahia agora... Perdão. Desculpa. Eu tive na Bahia agora e eu fui na casa do Rio Vermelho, na casa que foi do Jorge Amado e da Zélia Gattai. E aí eu fui conhecer a casa, achei bárbaro e tal, não sei o quê. E tem uma lojinha, tá certo, né? Tem que ter. E aí eu encontrei lá um livro que chama Toda a Saudade do Mundo. E aí eu disse, que interessante esse livro, né? Aí a moça me explicou que era a correspondência do Jorge Amado e da Zélia Gattai, desde quando ele vai para o exílio na Europa, a construção dessa casa, que é uma casa simples, uma casa muito interessante. E aí eu comprei o livro e comecei a ler. E aí, falando essas coisas de internet, de facilidades e tal, comecei a ler as cartas dele. E nas primeiras cartas ele começa a dar uma série falando sobre como ele tinha chegado em Paris, as pessoas que ele tinha visto, encontrado e tal, não sei o quê. E ele começa a dizer assim para Zélia: Zélia, você tem que... Porque ela ia encontrar com ele daqui a um tempo, né? Zélia, você tem que vender o sítio de não sei aonde. Zélia, olha, encontre o Joelson e diga para ele isso. Você vai na casa da fulana, ele mandava tanta coisa para essa pobre mulher fazer, que eu tinha que pegar aquela carta e andar por todo Salvador, um período pré-e-mails, né, e pré-telefone, assim, também, que nós usávamos muito. Então, essa criatura andava como uma louca pela cidade, e resolvendo coisa, e vendendo casa, e levando coisa para assinar, e recebendo dinheiro. Mulheres, né? Mulher. E aí ele disse, e o João Jorge, tá bem? E ela ainda cuidava dos pais dela e os dele também. Quer dizer, essa criatura, que ela passou de trabalho, eu me admirei mais a Zélia Gattai a partir disso daqui. E as mulheres como um todo. Olha, Eu tive o impressionante. prazer de conhecê-los pessoalmente. Tive esse prazer. Não é que eu seja tão velha, eu tenho muitos anos de vida. Eu estava dizendo para eles agora. Eles que viveram muito. Viveram muito, eu estava olhando ali só. Né? E eu sou amiga agora, que a Letícia também conhece, que é um grande escritor, que é o Inácio de Loyola Brandão, que foi eleito um dos imortais. Ele disse, meu Deus, eu tenho um amigo imortal já. Porra, só que falta ser imortal também, é o que eu queria. Mas não da academia, mas... Não, a imortalidade é muito chata. Tu tem medo de morrer, Letícia, não?
Ah, eu não tenho pensado muito sobre Eu também isso. não. Não sei por que eu falei nisso. Que bobagem. Eu mato muitos personagens, então eu vou resolvendo as experiências E por aí. tu chora quando o personagem teu morre? Quando a Anitta Garibaldi morreu, eu chorei o dia inteiro. Os meus filhos, eles ficam um pouco sem entender a mãe que eles têm, né? Mãe, para de chorar, é tudo de brincadeira. Eu gosto da história do Garibaldi, uma historiadora gaúcha famosa, a Letícia Quevedo, que ela... Eu sempre esqueço o nome dela. Como é que é o nome Eu dela? já te digo. Ai, Pra eu Daniela. poder contar a história bonita. Feio, que chato que fica aí. Mas eu já vou me lembrar. Então tá. Bom, quando a Casa das Sete Mulheres foi pra Globo, né, e anunciaram... Ai, a gente deixou o celular ali. Não, mas eu já vou me lembrar. Ela é tradicionalista. Foi assim, ó. Procura, Laura. Historiadora Anitta Garibaldi. Anitta Garibaldi Gaúcha. Já vai Lúcia aparecer. Constantino. Não. Vou começando a contar. Quando a Casa das Mulheres... Santana. Elma Santana! A Elma é uma grande historiadora e é uma mulher maravilhosa. Incrível. Mas na época que a Casa das Sete Mulheres foi adaptada para Globo, né, começaram a divulgar o elenco e tal. E aí a Thiago Lacerda vai fazer o Giuseppe Garibaldi. Daí a Elma Santana, que é super purista, tal, falou, me ligou e disse, eu estou fazendo um abaixo-assinado, né, para que pintem os cabelos do Thiago Lacerda de loiro, já que o Garibaldi era loiro. E eu disse, Elma, eu não vou assinar no livro, eu tive esse problema. Eu não tenho nada com isso, porque eu tô deixando até a Manela fazer o parto da Anitta, eu vou me meter na cor do cabelo do Thiago Lacerda. Então eu falei, eu tô fora. E daí ela fez, claro que não adiantou nada, veio o Thiago Lacerda, moreno, lindo, maravilhoso, e fez um incrível Giuseppe Garibaldi. Passaram-se muitos anos, né? Eu fui escrever Travessia, que é o livro que fecha a trilogia Farroupilha, Excelente. e que é a história do Giuseppe e da Anitta, os 10 anos em que eles permanecem juntos, né? Desde que eles se conhecem, quando Garibaldi chega em Laguna, até o dia que a Anitta morre, aos 28 anos, em Mandrioli, grávida de 5 meses. E eu comecei a escrever. E um romancista, ele tem que se apropriar do personagem, né? E eu fui lá com as minhas maluquices e tal. Todas eu tenho teorias para todas as maluquices, mas enfim, é uma maluquice. E eu pensava, a Elma Santana vai me matar. Pensava todos os dias, a Elma Santana vai me matar. Se ela ficou tão nervosa com o cabelo do Thiago Lacerda, eu tô fazendo essas coisas com a Anitta Garibaldi, todos os dias a Elma vai me matar, mas enfim. Eu acho que toda a literatura, tem um poeta inglês que fala da arrogância do pertencimento. Que você só escreve se você se considerar que aquilo é teu também. Então eu me aproprio disso, senão não tem como, entendeu? E aí eu falei, chegou uma hora que eu esqueci, né? Não me preocupei mais com o julgamento da Elma Santana e fiz o meu romance. Aí o livro saiu, foi publicado, teve a sessão de autógrafos, a Elma não foi e tal, eu não pensei nisso, o livro, né, começou a acontecer e tal. Quando eu autografei o livro na Feira do Livro, eu estava lá na feira, quando eu olho a fila, a Elma Santana. Gente, eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia botar a dedicatória para ninguém. Eu só falava, pai, falta 6, falta 5, falta 4. Quando ela chegou, eu segurei a Ariel, ela olhou e falou assim para mim, nunca ninguém escreveu nada tão bonito sobre Anitta Garibaldi, nem nunca jamais escreveu. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, ai, meu Deus. Mas assim, a literatura é isso, sabe? Tu tem que se jogar no vazio. Letícia, e a verdade é aquela história que umas pessoas começaram a fazer uma campanha para que a Manuela ficasse com o Giuseppe Garibaldi na Sim, série? sim. E ligava, eu tive que tirar o número da lista, tinha lista telefônica. Da lista telefônica. É verdade. Eu falo, o que você quer que eu faça? Agora, 100 anos depois. Se a gente pudesse mudar a história, né? Se pudéssemos mudar a Sim, exatamente. Mas assim, quando eu comecei a história. Tu pode comentar, criar com a história. eu mudo a história. Eu mudo. Quando eu comecei a Não mudaste na história. Nossa, eu fiz tanta coisa, gente. Eu fiz a Anitta Garibaldi dar um tiro no Giuseppe E Garibaldi. ela não deu? Mas na vida real, não, claro. Ela só ameaçou. Mas ela ameaçou. Ameaçou. Quero saber. Dizem depoimentos, porque eu sempre busco depoimentos, né? Que ela andava armada por Montevidéu. E que quando perguntavam por que ela estava armada, ela dizia, uma arma em cada perna. Uma é para ele e outra é para amante. E de fato, Giuseppe Garibaldi teve uma amante no Uruguai, teve várias, né? Mas assim, não é culpa dele, a gente tem que também explicar Claro, as pelo amor de circunstâncias. Deus. Quando ele chega na Itália, para unificar a Itália, as mães ofereciam as filhas virgens para transar com ele.
Vacas, as Aí vacas que a Anitta não largava do pé dele, né? vacas mães se obedecem, deveriam querer. Essa é a empoderada, né? Essa aí é a empoderada. Mas Garibaldi, durante o período que eles ficam no Uruguai, na guerra contra o ditador argentino Rosa, são 5 anos e meio que eles permanecem, a Anitta, ela conhece Garibaldi aos 18 anos casada. Larga o marido, né? Ela rompe todos os paradigmas, larga o marido, que era um sapateiro, e vai com o Garibaldi lutar. Porém, não tinha método contraceptivo. Então, depois de uns meses, ela tá grávida. Né? E aí, ela tem o primeiro filho Menotti aqui durante a Revolução Farroupilha, só que as circunstâncias que eles viviam eram paupérrimas. A criança quase morre de fome, de frio, de tudo. Chega uma hora que eles decidem ir embora da Revolução, porque tá dando tudo errado, e eles têm um filho, afinal de contas, uma responsabilidade maior. E eles atravessam a fronteira para o Uruguai, onde tinham muitos italianos, né? E o Uruguai também apoiava os republicanos aqui, já era uma república, né? Uma república abolicionista, né? E tal. E aí ele chega lá e ele arranja o primeiro emprego de professor numa escola. Né? Na verdade, ele era um homem culto, porque como ele era o filho mais novo, numa família de italianos, ele foi educado para ser padre. Né? Teve um preceptor, um padre, ele falava latim, sabia mitologia, etc. Só que ele odiava a igreja, né? Então rapidamente ele se descolou disso e entrou no barco e se matou. Então, a Anitta chega lá, Garibaldi fica um tempinho dando aulas, e logo o presidente, o Frutuoso Oliveira, presidente do Uruguai, sabe que o Garibaldi está lá, sabe dos feitos dele, né? Vai lá e diz: você não quer comandar a esquadra republicana? E ele aceita. E ele entra, então, para o exército da República Uruguaia. Só que aqui era uma revolução. Mulheres podiam lutar, no Uruguai não podia. Então a Anitta não é aceita. E além disso, ela já engravidou de novo. E o tempo que ela está no Uruguai, ela pariu um filho, engravida de novo, pariu outro, e ela fica trancada em casa. Então, para mim, é uma mulher que descobriu a liberdade e de repente foi de novo presa, foi aprisionada pela maternidade. Né? Porque eu amo meus filhos, é maravilhoso, mas imagina no século XIX, ela ficava lá criando as crianças, e o Garibaldi lutando. E numa dessas horas, numa região lá perto de Corrientes, ele conhece a filha de um estancieiro chamada Lucia, não me lembro o sobrenome dela. O nome já matou ele. Loira, tudo que a Anitta não era. A Anitta não era loira, era morena, não era muito bonita, não era feia, mas era inteligente, porém não culta, não era pobre. Essa era uma moça loira, bonita, de uma família rica. E o pai dela... Já me aconteceu isso. Com o marido dela. Deu um tiro dele. Não, antes da gente casar, ele se apaixonou pelo Uruguai. Agora eu tenho a minha história, mas não interessa. Vou comprar dele agora. Mas acho que eles comportam melhor que o Garibaldi. Não, me lembrei. Agora vai ver. O pai da Lucia, que era um estanceiro riquíssimo, deixa o Garibaldi viver, como se diria, amaziado com a filha dele, sendo que ele é casado com a Anitta Garibaldi, e a moça engravida, e tem uma filha chamada Margarida Garibaldi. Né? E a Anitta fica sabendo disso em Montevidéu. Daí, no meu livro, quando ele chega lá, ele leva uns tiros, né? Não acerta. Garibaldi fala: ainda bem que o amor não tem boa pontaria. Mas dizem que ela dava armada, bom, então, né? Eu daria um tiro se eu dasse armada, eu ficava sabendo disso. Então, eu pensei que a Alma Santana ia ficar brava comigo, mas ela gostou da minha revanche. Eu queria abrir, eu fiz para a Laura como um sinal aqui que vocês viram, se podíamos abrir para a plateia, para perguntas para vocês. Que plateia linda, né? Olha lá. Olha aí, todo mundo super interessado, Letícia. Enquanto vocês pensam numa pergunta, eu queria... Não fiquem tímidos. Não fiquem tímidos. A última coisa que eu queria falar com a Letícia sobre a Casa das Sete Mulheres, que continua rendendo, né? O que vem por aí baseado na Casa das Sete Mulheres, depois do livro e da minissérie? Pois é, então, no ano passado, um grupo de atores de musical muito importantes aqui, a Chiara Casso e um gaúcho, Lázaro Ramos, eles compraram os direitos do livro para levar para o palco. Então, em março, ano que vem, vai ser um musical dirigido pelo... Lázaro Ramos, o ator? Não, é Lázaro Menezes, eu sempre troco os Lázaro. Eu fiquei imaginando o Lázaro Ramos de Garibaldi. Não, então de... Não sei. Tá, mas é Lázaro Menezes, Lázaro Menezes. Nossa, foi super.
Vai ser um projeto enorme com direção do Ulisses Cruz, diretor da Globo, maravilhoso, E vários atores importantes. Ai, gente, eu sou péssima para nomes, mas a Marisa Hort, tá? Tem um monte de atores incríveis que já estão no elenco. E estreia em março, né? Estreia em São Paulo e depois vem para Porto Alegre. Vamos todos, se Deus quiser. E aí também vai virar quadrinhos, né? Viu? Cara, Tem mais isso, vai virar quadrinhos também. Não, aproveitem bem, porque ela já é famosa. Aí ela nem vai falar com a gente mais. Quem quer fazer uma pergunta para a Letícia, por favor? Olá, Olá! Olá, Nádia. Nádia, tu que me Tudo. trouxeste um presente, então lindo. Ai, obrigada. Não estou te ouvindo, peraí. Peraí, que eu vou, a Laura vai te alcançar o microfone. Não tem problema. Eu calo a minha boca. Fica quietinho. Tinha que ser bem no fundão. Desculpe a Quinta demora. série, Eu fiquei bem feliz de saber que já tem livro até na Croácia. Mas eu sempre me pergunto o seguinte: como é que se transforma um livro numa outra língua? Porque me parece que é quase um reescrever de uma história, né? Tu consegue te enxergar exatamente nessas traduções? Olha, eu não falo croata, né? Daí fica difícil de eu saber, mas assim, em italiano e espanhol, que foi as línguas que os livros saíram, que eu tenho um domínio bom, assim, é um pouco estranho, tá? A parte mais estranha é que, da maioria das traduções dos meus livros, ninguém falou comigo. Os tradutores não falaram comigo. Então, são traduções que eu não sei dizer assim, se elas são tão boas, né? Mas os livros venderam bem. Uma curiosidade é que a Casa das Sete Mulheres, de todos os países que ela saiu, a língua que mais vendeu foi em alemão, né? Foi em alemão e a série não passou na Alemanha. Mas alemão é muito. Mas eu tive que mudar meu nome, sabia? Por quê? Vocês acreditam nessa história? Como é que foi? Porque quando o livro foi publicado na Alemanha, minha agente literária me ligou e falou: tem duas notícias para ti, uma boa e uma ruim, qual tu quer primeiro? Eu falei: bom, a boa, né? E ela falou: a maior editora da Alemanha quer publicar o livro e tal, uma oferta ótima. A ruim tu tem que mudar o teu nome, porque alemães têm preconceito contra poloneses. Vocês acreditam? E aí, mas assim, Ainda isso, né? que louco, né? E daí, então, eu pensei, o vô vai me matar, né? Mas enfim, fui. Daí ficou Letícia Viers. Então, de todos os meus livros, é o único... Na verdade, se eu fosse inteligente, no começo eu deveria ter assinado Letícia Viers, porque ninguém sabe dizer, né? Eu brinco com o Nelson. Como as pessoas vão conseguir falar? Eu quero o livro da Letícia Wierchowski, Nelson Sirotsky. Não sai isso, né? É complicado demais. Mas sim, aconteceu isso. Como se diz teu sobrenome em polonês? Eu não sei. Eu acho que eu digo certo, mas os meus amigos poloneses dizem que eu digo errado. Porém, eu não sei dizer como eles dizem. A minha língua... tem umas coisas com a língua que eu não sei fazer. O polonês é muito enrolado. Né? Nossa, na língua polonesa, declina tudo, até o nome próprio. Se eu estou falando do meu sobrinho, eu digo de um jeito diferente. Declina tudo, é impressionante. É uma dificuldade impressionante. Eu lendo o menino que comeu a biblioteca, o avô se chama Mikhail, né? Mikhail Vysotsky. Mikhail. E o menino, Iosik. Porque é interessante de ler o livro dela. A gente foi, a minha irmã que está aqui, a gente foi a Polônia, está ali, tá no cantinho. Vânia? Nós fomos à Polônia e a gente foi com um grupo de pessoas e aí eu disse, olha, a gente vai à Polônia e tal, não sei o que. Daí eu disse, para a Tânia Vieira até que nos levou. Daí eu disse, tudo bem, eu vou, mas eu quero ir a Auschwitz. Aí as pessoas ficaram meio assim, mas é um programa meio pesado de fazer. Gente, é uma coisa obrigatória de ver. E nós fomos lá, e no caminho, por isso que eu me identifiquei que era o meu próximo tal, mas não tem outro livro, né? Que tem que emprestar a ponte que eu quero ler. Não, você falou que eu ia emprestar aquele ali. Eu te faço. E aí, quando ela é tão interessante isso de as imagens que a Letícia traz no livro,
porque a gente reconhece aquela paisagem, sabe? E eu tinha lido um outro livro também de uma outra polonesa que chama Pão Amargo, que é também de uma sobrevivente dessa história toda, e que ela vai para São Paulo depois. Então, e fala muito daquela coisa da neve, do que eles comiam, a restrição da alimentação, né? Exatamente, assim, ó, a coisa toda da paisagem que ela descreve muito bem no livro dela. Por isso que eu vou te falar, eu sou mais fã daquele livro ali do que dos outros, tá? Não fica chateado. Não, eu adoro. O último livro sempre é que o autor quer que as pessoas gostem. O meu livro é todo riscado, graças a Deus, em casa de 7 Eu risquei um pouco mais. Tá? Eu escrevi um outro livro quase no final. Eu risquei um monte de coisa aí também. Riscado. Acontece que você desaprendeu a sonhar e sente vergonha disso. Vai, eu que queria ter. Bom, assim, esse livro, ele nasceu de muitas coisas, né? Mas fundamentalmente nasceu de uma expertise que eu adquiri com esse livro. Porque o meu avô foi o primeiro personagem que eu conheci, né? E eu sempre soube que se um dia eu virasse uma escritora, eu ia contar a história do meu avô, né? Ai, de tia, que é maravilhoso. Mas eu não sabia qual era a história do meu avô, basicamente essa, porque o meu avô morreu quando eu tinha 7 anos, e eu perguntava para minha mãe, para as irmãs, para o meu tio, cadê os nossos parentes na Polônia? Ah, não sabemos. Eu queria saber se tinha tido um contato, um convívio com ele. Com o meu Porque ele é avô, tão vivo. profundamente até os 7 anos. Ele tá do lado da cama, tem um porta-retrato dele. 7 anos é muito forte. Mas pra mim, eu ainda estou em contato com ele. Ele tá. Ah, então esse menino do Uma livro é ponte tudo, para né? perto. Mas então, aí eu sempre quis, né? Eu vou um dia contar a história do vô, eu vou escrever essa história. Aí eu fui fazendo um approach, assim, eu fui chegando perto disso. Primeiro escrevi Cristal Polonês, que é uma história de imigrantes poloneses no Brasil e tal. E aí um dia eu falei, o que aconteceu um dia? A minha mãe estava se mudando da casa que ela morava para um apartamento. Eu morava em São Paulo na época, eu acho. Eu sei que eu estava em Porto Alegre e ela, sabe essa coisa de limpar armário e tal? Ela tirou de dentro do armário uma caixa enorme, preta. E eu estava ali conversando com ela e ajudando a separar o que dá, o que não dá, o que faz. E eu falei, que caixa é essa? E a mãe falou, são as coisas do teu avô. E eu disse, não, como é que eu nunca tinha visto? Dá pra mim. Peguei essa caixa, levei pra minha casa e abri. E o meu avô, um engenheiro, era um homem super pragmático, organizado. Nessa caixa tinha tudo. Tinha todos os postais que ele mandou da Polônia pra minha avó, da guerra toda. Tinha todas as cartas, todos os soldos, os recibos dele. Tinha as medalhas, porque ele ganhou várias medalhas na guerra. Ele se envolveu em ações bem importantes, assim. Tinha várias medalhas, tinha todos os passaportes, todas as fotos da guerra, o álbum da guerra que ele fez. E tinha uma caixa, um envelope dentro da caixa de couro, com 80 cartas em papel de pão, a maioria delas, escritas em polonês. E a primeira datava de setembro de 1945. Aí, eu não leio polonês, mostrei para a mãe, eu não sei, eu não consigo nem enxergar o que está escrito aqui. Aí eu peguei essa caixa, essas cartas, e fui na sociedade polonesa que tem ali perto, ali na São Pedro, o meu avô. Hoje é um lugar assim que está bem abandonado, mas na época foi muito Tinha um grupo de teatro ali, né? Tinha tudo ali. O meu avô que construiu aquele lugar, ele foi presidente lá da sociedade, acho que por 12 anos. E eu cheguei lá e falei, olha, sou a Letícia, tal, né, neta do Ian, tal. E eu queria escrever um romance. Só que eu preciso traduzir essas cartas. E aí tinha uma senhora, que já faleceu, e ela disse, eu vou te ajudar. E ela falou, o teu avô era maravilhoso. Ela confessou que tinha tido até um romance. O avô era terrível. O avô passava a régua. E aí, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou traduzir, eu e a Ana Klasevich, que depois fez um livro comigo de Lendas da Polônia. Nós dois vamos traduzir. E vamos combinar o seguinte, tu vem aqui uma tarde por semana e a gente vai traduzir cada uma carta, mas a gente vai te contextualizar essas traduções para tu entender o que é a história da Polônia. Daí ela marcou comigo lá dali uma semana, eu cheguei lá e ela falou, só essa primeira carta, tu vai para tua casa e lê e depois tu volta aqui. Eu falei, tá. Aí peguei a carta, né? Fui para minha casa, meu filho era pequeno, eu falei, vou ler na garagem. Então, eu vou chegar em casa, quando aquela população de criança e tal, eu vou ler isso aqui na garagem. E a carta era um arrazoado escrito pelo meu bisavô do que tinha acontecido com a família durante a guerra. Então, foi a primeira carta que ele conseguiu despachar da Polônia ocupada, quando liberaram, né,
a comunicação da Polônia com o resto do mundo, em setembro de 45. E ele mandou para o Brasil, sem saber onde estava o meu avô estava lá, né? Chegou na casa da minha avó, né? A avó que recebeu, e era assim: Ian, eu vou te contar o que aconteceu. Não sei se tu tá bem, se tu tá vivo, se tu lutou pela Polônia, o que aconteceu, mas vou te contar o que aconteceu com a nossa família. E era: fulano morreu assim, assado. Beltrano morreu queimado vivo. Eu tô vivo, arrancaram o olho meu com uma colher de chá. E assim era tudo que tinha acontecido com a família. E eu sempre me interessei muito pela Segunda Guerra Mundial como assunto, e assistia todos os filmes e lia os livros, mas sem nunca pensar, por exemplo, vendo O Pianista, que a minha família, porque eu achava que era católica, teria também vivido esse horror da maneira tão intensa. Um monte das pessoas foram para campos de concentração. O irmão do meu avô trabalhava no forno crematório de um dos campos de concentração quando os soviéticos entraram e libertaram o campo. Então, os soviéticos salvaram esse irmão do meu avô, porém assassinaram outro que tinha lutado na resistência polonesa e, portanto, tinha lutado para os aliados. Então, eles eram mocinhos e bandidos, era tudo uma confusão, né? E aí eu fui vendo aquilo e falei: meu Deus, né? Eu sempre quis contar a história do avô, mas eu sabia que toda essa história estava atrás. E daí eu acho que eu comecei até a entender o meu avô, porque ninguém sabia nada. Quando ele voltou da guerra, eu acho que ele começou a ter e falou: eu vou contar isso aqui para essas criancinhas, né? Deixa elas crescerem brasileiras mesmo, né? E não contou nada. E eu até fui reencontrar minha família lá na Polônia, porque tem uma revista lá, tipo a Cláudia, brasileira, que fez uma matéria comigo, de capa, e eu nunca tive um livro publicado na Polônia até hoje, mas fizeram essa matéria. E aí a minha família me encontrou, por causa da matéria. Os descendentes de quem sobreviveu, né? Estão na mesma linha que eu e tal. Então... É fantástico. E eu quis fazer esse livro porque eu pensei: se eu não registrar isso, meus filhos não vão saber de onde vieram. Porque se ninguém sabe, vai ser esquecido, né? E tinha muita coisa nessas cartas. Tinha muita coisa nessas cartas. E eu fui atrás de qualquer pessoa viva que tivesse vivido as circunstâncias que essas pessoas da minha família viveram. Como é que nós vamos acabar essa entrevista? Não sei. Pelo amor de Eu Deus. quero dizer uma coisa: aquele menino que comeu a biblioteca na verdade, é uma menina, né? Porque é a tua história, é muito autobiográfica esse livro, né? Tu sabe que não é o meu avô. Depois o meu avô se naturalizou brasileiro, demorou 10 anos o processo dele, e só quando ele teve um passaporte brasileiro que ele foi para a Polônia, comunista, né, para poder voltar. Chegou lá, ele não via a família dele há 18 anos, né, ou 20, mais tempo ainda. O pai dele abriu a porta e disse: poloneses são duros, né? Eu só te abro essa porta porque tu lutou pela Polônia, senão não te abria. E aí meu avô chega lá, e aí ele vai ver o que aconteceu com todo mundo que vivia na cidade que ele vivia. E ele contou para a segunda mulher, terceira, quarta, quinta, sei lá, se a gente for levar em consideração a certidão de casamento, era a segunda, mas eram muitas, né? Que é a madrasta da minha mãe, né? Que ele tinha ouvido as histórias das pessoas e que uma das pessoas que ele conhecia tinha sobrevivido de vender uma biblioteca no Mercado Negro. Eu peguei isso para fazer essa história. Por favor, Laura. Oi, Como é seu nome? Nídia Katz. Nídia. Encantada de te ouvir, Letícia. Não é a primeira vez, é a quinta vez. Ai, meu Deus! Eu realmente pedi a palavra quando estava em outro assunto, das traduções. Sim. O que faríamos nós sem as traduções? Nada. Nada. É muito Então, importante. é lógico que todo autor quer ser traduzido a outra língua. Eu me lembro do primeiro livro que eu li na minha vida. La Quinta del Venteveo Amarillo, de Monteiro Lobato. Que livro é esse? A Quinta do Venteveo Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E todos nós lemos. Bom, e para mim foi um livro mágico É verdade. em espanhol. Ou seja, a poesia, o conteúdo. Permanece, né? O encantamento é o mesmo. O Encantamento. encantamento é o mesmo. Agora, a má tradução não. A má tradução destrói. É verdade. Pode acabar com ela. Deixa eu só falar uma coisa. Não dou. O Ivan e eu prometemos que a gente não vai falar mal de ninguém hoje. Ninguém mais, nunca mais. Mas Só hoje. dizem que o Paulo Coelho, eu tenho nada contra, acho que quem lê tem que ler. É muito bem traduzido, por isso que ele faz sucesso no mundo inteiro. Me disseram, É uma boa tradução, pode alavancar o livro, né? por favor. Se não pode destruir. Dizem, não sei.
Bom, eu Teu como nome? tradutora agradeço os Opa. elogios da categoria. Como é teu nome? Eu sou Mônica Santana. Mônica. E eu fiquei curiosa quando tu comentaste que os teus livros não foram traduzidos na Polônia. E por que tu achas? Como pode ser? Não sei também, eu não consigo entender. Teve uma vez que uma editora grande de Cracóvia, que me procurou e no fim não andou. Eu não sei também. Isso é uma coisa que me entristece, sabe? Seria de esperar que um dos primeiros países... Por outro se interessasse- lado, o fato do meu livro ter saído na Alemanha, apesar de ter pedido para trocar meu nome e ter sido um sucesso, e me levaram para a Alemanha para falar e tal, foi uma coisa maravilhosa para mim, porque eu fiz as pazes com o passado da minha família, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, da minha relação literária com a Alemanha, né? Porque eu acho que as coisas a gente tem que olhar sempre para frente, né? Então, mas eu não sei também, isso é uma coisa que eu também acho bem curiosa. Vai chegar a hora. Uma hora vai acontecer, né? Outra pergunta? Fica a dica, então, vamos traduzir a Letícia para falar. Mas tem muita gente que tenta e ajuda, mas não acontece. O negócio tá meio encantado ali. Croado esse negócio aí. Pode falar. Nair, Maria. Ô, eu Tita. gostaria que tu falasse sobre- Nair, Tita. Nair, a gente não sabe. A Bárbara está aí também? Tá. A Bárbara está aí? Tá. Oi, Bárbara. Em parte, tu já falaste que eu vou te perguntar. Que era assim, ó, para tu falar um pouco mais sobre o teu processo criativo. Por exemplo, quando tu está contando, eu vejo assim a curiosidade, né? A busca de conhecimento, a busca de saber mais. E muito bonito, de maneira muito poética, tu descrevesse isso também na Casa das Sete Mulheres, sobre a solidão, né? Aquelas mulheres daquela fazenda. E tem parágrafos belíssimos sobre a solidão, né? Então, mas então a curiosidade é alguma coisa que tu já estás contando desde o início, né? A busca do conhecimento. Mas eu gostaria de falar assim, um pouco mais sobre o teu processo criativo, Letícia. Tá. Bom, a primeira coisa, assim, é que eu escrevo mesmo para ser feliz, tá? Eu acho que a literatura serve para tudo na vida da gente, assim. Assim como um leitor se afasta da realidade quando entra num livro maravilhoso, o escritor também, né? Só que a gente ainda tem a possibilidade de escolher sobre o que a gente quer falar. Então, a literatura, para mim, ela funciona para me vingar da realidade, né? Para guardar a vida, né? Alguma coisa, por exemplo, quando eu me separei, eu fiz um romance chamado Navegue a Lágrima, que de uma certa Ai, maneira, adoro. que é a história. Adoro. Eu falei, tá acabando esse casamento, a vida é assim, mas eu vou guardar ele em algum lugar. Vai ser na literatura. Aquelas fotos todas que ela na abre casa, a enquanto a casa, mulher. Lembra? Então, eu sempre usei a literatura a meu favor, né? Para mim é uma maravilha fazer isso. Eu faço porque eu sou feliz. Mais do que qualquer coisa, eu amo. Assim. Eu acordo muito cedo quando eu estou escrevendo um romance. Seja o livro que for, 6h15 da manhã eu já estou ligando o computador, porque 10h15 eu já fiz 4 horas de trabalho. E aí, a primeira coisa que eu penso é, azar se o dia for uma merda. Azar, eu já salvei o meu dia, entendeu? Eu já fiz coisas, eu estou feliz com o que eu fiz lá. Então, fundamentalmente, em primeiro lugar, tem que ter um significado pessoal, né? Se não for importante para ti, não vai ser importante para o leitor, porque o processo de fazer um romance também é um processo de autoconhecimento, né? É um assunto no qual tu está entrando e se coloca. O bom romancista, ele é os personagens que ele cria, todos eles, né? E tu tem que viver aquilo tudo de novo para que aquilo possa ser real para o leitor. Então, essa parte é a parte da mágica, assim, a parte que me fascina, porque eu me vingo da vida, né? Por isso eu tenho muita dificuldade de fazer, tenho realmente dificuldade de fazer romances parecidos. Eu nunca fazia um romance de uma mulher de 40 e poucos anos em Porto Alegre, porque eu só sou isso eu já tenho na minha vida. Eu vou sempre para outras coisas, para outras experiências, né? Então, essa parte é a parte, assim, do mágico, né? Eu adoro uma poeta portuguesa, a Sofia de Mello Brainer Anderson, né? O filho Mateus, dela escreve muito bem. sim, o filho dela também. E ela tem muitos poemas incríveis, mas tem um trechinho de um que eu sempre penso que é assim, ó, como o mar dentro de um búzio, o divino sussurra no universo. Esse é o meu momento de divino, entendeu? Eu sou Deus ali naquela hora e tal. Mas isso, claro, exige toda uma estrutura organizacional e de pesquisa, né? Porque eu discordo dessa noção generalizada que criatividade é esculhambação, é bagunça, é
é pura inspiração. Não é só isso, né? O Picasso tinha no ateliê dele uma frase que é a minha, que a inspiração me pegue trabalhando. Então, eu sou uma pessoa muito organizada com o meu trabalho. Primeiro, assim, de maneira geral, quando eu vou fazer um romance, antes de qualquer coisa, eu vou ler sobre o assunto. Mesmo que seja um romance que se passa assim, contemporâneo, mas é difícil que o personagem seja eu, né? Então, o personagem é um cirurgião plástico, então eu vou ler. Qual é a especialidade dele? Eu vou tentar entender um pouco como o cirurgião pensa, vive, o que aprendeu, o que sabe. Eu sempre penso, o meu personagem gosta de escutar música, não? Ele gosta de ler, ele gosta de dança. Então, eu tento criar esse personagem dentro de todo um contexto, né? Depois disso, eu sempre divido as minhas pesquisas em 2 caminhos. Primeiro, eu vou ler tudo que outros autores de ficção fizeram sobre o assunto, né? Se o meu romance passa em Paris, dos anos 20, eu vou ler Fitzgerald, tá? Eu vou ler, mesmo que não seja assim, onde eu vou encontrar mesmo a realidade geográfica, onde o assunto é sobre amor, sobre a morte, então eu vou ler romance sobre morte, né? Eu vou ler coisas sobre assuntos Situar, né? ficcionais para ver como outros escritores levantaram esse universo e esses sentimentos que eu quero levantar. Essa é uma parte. A outra parte é história. Todo romance, mesmo que não seja um romance histórico, ele tem uma situação de espaço-tempo que eu tenho que conhecer, né? Então o romance passa no Uruguai, então vamos ver como é que é essa região do Uruguai, qual é o clima, o que planta, como é que vive, né? Romance Revolução Farroupilha, eu vou estudar a Revolução Farroupilha. Depois disso, eu costumo fazer uma linha do tempo, colocar todos os fatos, primeiros fatos históricos reais, mesmo que talvez eu não vá usá-los, eu tenho que ter conhecimento do que aconteceu naquele período. Se eu não quero usar, daí é um problema meu, mas eu tenho que saber. Depois disso, eu começo a organizar o trabalho cotidiano, né? Daí, depois dos fatos históricos, eu coloco o meu enredo. E aí eu vejo, bom, aqui não está acontecendo nada, eu invento alguma coisa, aqui eu tenho que inventar, e está faltando coisa, né? Eu vou inventando e vou complementando. E eu também costumo ter uma organização diária de trabalho, né? Eu brinco assim que é tipo Projac, né? Não sei se vocês já foram no Projac, mas você chega lá, né, naqueles carrinhos, né? Tem aqueles galpões enormes e tá lá, sei lá, o 7º Guardião. Aí todas as cenas internas do 7º Guardião são feitas lá. Como funciona? De noite, quando acabou as gravações, entra a produção e monta todos os cenários que amanhã o pessoal, né, o diretor e os atores vão ter que usar para filmar o 7º Guardião ali dentro. Então, deixa tudo montado. De manhã, no dia seguinte, chega o diretor e os atores, é só gravar. Eles já têm o texto, né, os espaços estão organizados. Aí eles saem, desmontam e montam tudo para o dia seguinte, né? Eu trabalho da mesma maneira. Geralmente, eu divido o meu dia de trabalho em 3 partes. Uma primeira parte, eu leio o que eu fiz no dia anterior, né, para entrar de novo na história, para corrigir os erros, né? Eu avanço, o maior tempo é de avanço no meu enredo, e depois eu sempre pego assim, 50 minutos para organizar o que eu vou fazer no dia seguinte, né? Eu escaleteio e digo, eu vou fazer uma cena de batalha, o Garibaldi vai estar num barco e vai ser uma batalha onde vai morrer 30 homens, ele vai capturar não sei o quê. Eu vou lá e faço qual era o barco, quantos homens, quem morreu, eu deixo tudo anotado, né? Eu preparo o meu cenário. No outro dia, quando eu for escrever, eu não preciso pesquisar, eu já pesquisei. Eu só faço a literatura. Então, eu sou super organizada para o trabalho, super mesmo. Então, nunca mais leio o livro da Letícia e digo, não gostei. Não, pode não. Pode. Qual é o signo? Por curiosidade. Eu sou Gêmeos. Não, se fosse pelo meu mapa astral. Eu sou Gêmeos, com ascendente em Câncer e Lua em Peixes. Mas, segundo a minha astróloga, né, ela disse que tudo isso é porque eu tenho Marte na casa 1, na casa das ações. Então, Não entendi nada, mas eu sou super determinada e cumpro as minhas metas. Meio virginiana, isso. Mas Marte, né? Marte é um signo determinado, de ação e tal. Porque, de fato, os meus signos fundamentais, assim, eles são super... Eu queria muito saber, de quando alguém me pergunta alguma coisa, eu digo, não, é porque eu sou capricorniana. Aí explica tudo. Já tá alguma coisa. Sabe que eu faço uma pastel dos meus personagens? Óbvio. O Caio Fernando Abreu fazia isso também. Sim, sim. O Caio fazia. Eu faço quando dá. Por exemplo, uma das minhas maiores tristezas é que eu não pude fazer uma pastoral da Anitta Garibaldi. Ninguém sabe o dia que ela nasceu. Ela não teve certidão de nascimento, né? Como é que nós vamos terminar isso, né? Vem cá tu agora termina, cara. Eu não sei. Gente, em primeiro lugar, tem uma moça com uma mão levantada ali, ó. Eu acho que ela quer falar. Bem rapidinho. Quanto tempo demoraste para escrever a Casa das 7 Mulheres? 9 meses.
Ó, uma gestação, viu? E, curiosamente, não, 11 meses, porque quando eu estava começando a Casa das Sete Mulheres, eu comecei a ficar tão enjoada, que daí eu fui ver, eu estava grávida do meu filho mais velho, do João. E aí, quando ele nasceu, faltava 1 ano e meio do livro, porque eu dividi o livro por ano, são 10 anos, né? E aí eu terminei empurrando o carrinho com peça, né? Porque, graças a Deus, era um santo. Então, 11 meses eu demorei para escrever. Normalmente, tu demora muito pouco. Varia muito. Com o passar dos anos, que eu fui aprimorando um processo de organização, tá? Eu adoro um escritor japonês que é o Haruki Murakami. E ele tem um livro maravilhoso que chama Do que eu falo quando eu falo de corrida. Todo mundo que escreveu, eu digo, lê esse livro. Porque ele faz uma comparação entre a prática esportiva e o processo criativo. Ou seja, se tu quer ser um atleta, não tem ninguém dizendo vai ser um atleta. Não tem ninguém dizendo vai ser um escritor, ou sei lá. Tu tem que ter organização, né? E isso, essa identidade organizacional é muito importante para que tu... É o que ele fala. Se tu quiser escrever um romance de maneira desorganizada, você vai escrever um. Mas se quiser fazer 30, se essa for a tua profissão, tu tem que te organizar. Então, com o passar dos anos, eu fui aprendendo a depurar o meu processo de trabalho. Então, hoje eu escrevo, apesar de ter muito mais obrigações, quando eu estou fazendo romance, eu escrevo no prazo. O romance do Giuseppe e da Anitta tem, sei lá, 500 e poucas páginas em letra bem miudinha, né? Eu escrevi em 4 meses e meio, tá? Mas com uma organização, assim, super... O livro do Nelson, eu comecei a escrever em novembro e em abril estava pronto, né? Depois, claro, teve várias revisões e tudo mais, o livro, né? Só está pronto mesmo quando está no prelo. Mas, assim, estava tudo pronto. A gente foi afinando coisas, porque era um livro com muitas informações que não podiam, né? Não podia ter nada equivocado, né? Eu sou bem organizada, assim, para trabalhar. Mais perguntas. Agora a Laura acaba de me dizer que a gente ainda tem 30 minutos. Eu fico tão bem. Coisa bem linda. Vamos então, Ulisses, por favor. Aí, agora bateu. Opa. Ótimo. Ah, diga. Como é seu nome? Mas eu não estou enxergando nada daqui. Eu estou Ela é ceguinha, coitada. Eu tô assim, ó. Ah, sim, claro, querido. 90, tudo. São mais de 20 livros publicados, né? Mas eu queria colocar só algumas coincidências que estou percebendo aqui. Eu tive uma avó polonesa. Peraí que a Laura vai te alcançar o microfone. As coincidências, eu adorei. Obrigado. Meu nome é Velci Soutier, eu sou artista plástico, professor e escrevi 20 e poucos livros. A Tânia tem os meus primeiros livros, né? Aos anos 70, 80, 90. Bom, então, eu ia falar de algumas coincidências. Eu tive uma avó polonesa, Ligocki, Genoveva Ligocki. Mas eu sou conhecido pelo meu nome suíço, de língua francesa, Soutier. Isso leva a 2 dados que eu tenho sobre o Garibaldi, que eu conheci na Europa. Primeiro, eu estava expondo na cidade de Martigny, por onde o Aníbal passou com seus elefantes, por onde o Napoleão invadiu a Itália, tá? O Carrefour des Alpes, encruzilhada dos Alpes, Martigny, e de lá eu fui convidado para ir até a Itália. Me levaram até uma pequena cidade chamada Vertemacchi com Minóprio, por onde passou o Garibaldi, onde ele teve uma noiva, uma condessa ou baronesa que o traiu antes do Que casamento. ele não casou com ela, que ela confessou que estava grávida na hora de entrar no altar. Bem, mas ela acabou perdendo porque criou problemas muito sérios lá, acabou perdendo as suas propriedades e a casa dela hoje é um jardim botânico em Vertemacchi. De volta à Suíça, eu fiz a minha última exposição na Suíça em 2015, num vilarejo chamado Saxon, que tem como principal atração o cassino, onde Garibaldi, e há fotos dele com o proprietário, onde ele jogava. Eram amigos, também se chamava Joseph, o proprietário, Joseph Famar, nesse vilarejo chamado Saxon,
de onde saíram os meus tataravós suíços. E foi onde eu concluí a minha série de exposições, 4 individuais, na Suíça. Eu queria trazer só esses dois dados. Não, a pergunta eu não entendi. A tua pergunta... Não, tá. esses dois dados do Garibaldi e falar dessa coincidência em relação que legal. à etnia polonesa. O Garibaldi viveu a vida. Muito obrigado. Sabe, eu que agradeço. Obrigada, Letícia, também. Obrigado. Diga. Então, Letícia, tem coisas tão fantásticas que de repente tu pensas assim, meu Deus, como é que eu fui cair nessa armadilha quase, né? De ter que buscar, olha a tua técnica toda, o teu trabalho, a tua mão de obra, é uma coisa fantástica. Então, às vezes, tu não diz, mas não é que eu caí nessa armadilha? Não. Eu não sou tão feliz fazendo o que eu faço. Tão feliz. Durante muito tempo eu fiquei tentando ver o que eu queria ser, né? Foi quase um processo de exclusão. E uma das coisas que eu fiz com uma amiga foi a gente montou uma fabriqueta de biscoitos integrais. E aí, eu sou uma pessoa muito interessada. E ela até hoje essa minha amiga brinca. Tu nunca deixou uma forma no forno até assar o negócio até o fim. Como é que vocês para escrever um romance? Então, realmente, eu sou capaz de ficar anos contando uma história. Eu sou muito feliz fazendo isso. Para mim, quando eu era casada, ela falava, se tu fica muito tempo sem escrever, tu fica muito louca. Então, realmente, eu amo escrever. Eu agradeço ter encontrado o que eu nasci para fazer, né? Não sou boa em muitas coisas, mas nisso eu acho que é o que eu melhor sei fazer. Né? Eu adoro contar histórias. E uma das coisas que eu vou fazer, quando eu conseguir, vai ser terminar a história do Giuseppe Garibaldi. Né? O romance da Anitta termina quando ele está no exílio, em 1850, e aí pede um passaporte americano e vai para os Estados Unidos. Então, dali até o dia que ele morre, aos 70 e poucos anos, eu ainda vou escrever essa história. Já tenho lá, já estou juntando pesquisa. E agora tu tá debruçado, ou tem alguma coisa na tua cabeça assim, te rondando para tu escrever, ou tu já está escrevendo alguma coisa, não? Eu estou cheia de trabalhos. Sim. Tipo? Que eu ainda não posso falar muito. Porque não envolvem só mim. Mas coisas que eu estou bem contente e também apavorada, porque são coisas que eu nunca fiz antes, né? E depois, se der certo, a gente faz outra. Bom, é que eu não sei se vai dar certo, não acho bom contar coisas que não dão certo, né? Me disse se pensam de escrever para teatro, por exemplo, que é uma coisa que tão poucas pessoas estão se dedicando hoje em dia no Brasil a escrever para teatro. Eu não sei se eu saberia fazer teatro, sabe? Carpintaria teatral. Eu sou uma boa roteirista. Isso eu acho que eu sou. Inclusive, o Jaime, irmão Jardim, né, me chamou para adaptar o Tempo e o Vento, que a gente fez para o cinema. O Tabajara também trabalhou. E na época o Jaime me disse, tu vai adaptar o Tempo e o Vento. Eu falei, mas Jaime, eu nunca fiz um roteiro na minha vida. Ele falou, tu sabe fazer uma coisa, contar histórias. E hoje, assim, nos últimos tempos, eu tenho realmente trabalhado com o Jaime em vários projetos. Ainda não sabemos quantos vão sair ou não. Mas eu percebo que o roteiro é uma coisa que eu também gosto muito de fazer. Uma maneira muito diferente da literatura de contar histórias. A gente não tem o universo psicológico, né? Mas eu adoro contar história. Eu posso ter. Os meus pobres filhos são criados por temática na minha casa. 5 anos eles falam só a Segunda Guerra Mundial, depois falam do Garibaldi da Anitta. Então, lá em casa, o pessoal vive um universo totalmente fora de... Gostam de ler. Graças a Deus, né? Tudo na vida é exemplo, né? E outra, o que acontece com as crianças é que a maioria das crianças brasileiras vivem em famílias que não leem, né? Aí elas vão para a escola, ganham uma lista de leitura obrigatória da escola. Muitos dos livros que são obrigatórios na escola não têm afinidade nenhuma com a idade que eles estão vivendo. E aí eles dizem, ler é ruim. Ler é ruim. Por quê? Porque eles não têm comparativo, né? Então, comer, não tem ninguém que não coma. Eu não gosto de comer fígado, não gosto de comer abacate. Mas ler, eles não têm comparativo, né? Então, eles são obrigados a ler. Tem muitos erros no processo da inserção da literatura na escola. Então, ler coisas que as crianças não têm afinidade em determinado momento. Até, 7, 8 anos, eles vão na hora do conto, né? E podem pegar o que eles querem. Então, escolha o livro que vocês querem levar para casa. E eles amam. Qual é a criança que não gosta de livro? Qual é a criança pequena? Todas gostam. Quando passa a ser uma obrigação, e
os outros elegem o que eles têm que ler, né? E uma obrigação chata, às vezes, ler, sei lá, desculpa, José de Alencar, assim, Sim, são coisas que desconectadas eles do são tempo, muito né? desconectadas, né? Agora, uma criança que em casa tem o que ela quer ler, né? Ela sabe, esse livro eu tenho que ler para o colégio, mas ler não é ruim, esse livro que não combina comigo, né? Então, falta compartilhar a leitura, falta o exemplo, falta o acesso fácil ao livro, né? E outra coisa que eu acho também é que, infelizmente, eu não sei também, não me perguntem qual seria a solução para isso, né? Não sou professora, não, mas assim, o livro como uma obrigação, fazer uma ficha de leitura é um troço maluco, né? O meu filho teve que ler por Anchieta o Continente. Nossa, eu adaptei o Continente para o cinema. Ele cresceu, eu declamo o Continente para vocês, eu sei de cor. Ele cresceu com esse livro. Ele disse, mãe, eu sempre pego um livro, eu penso o tempo que eu tenho para ler, 3 meses. Aí se tem 600 páginas, eu divido por 90 dias, vejo quantas páginas tem que ler por dia. Eu, bom, tudo bem, é um direito que tu tem, né? Ele pegou o Continente e falou, mãe, eu li já a metade que eu tinha que ler no mês hoje. Eu disse, porque maravilhoso. Né? E o que é maravilhoso, ele não conta a página. Ele amou ler o Continente. Aí ele foi na escola, fez uma ficha de leitura e tirou a nota abaixo da média. Gente, eu sou romancista. Eu converso com o leitor, ele fala coisas sobre um livro meu que nunca me passou pela cabeça. Porque o livro é uma interpretação. E aí o professor, sabe, porque tem um parâmetro, né? Isso não é uma ciência exata. E, portanto, não tem que ser julgada de maneira tão radical. Então, eu acho tudo muito delicado. Mas é claro que as crianças, os jovens que têm acesso ao livro e que convivem com pessoas que leem, gostam de ler, continuam gostando de ler. E eu não sou pessimista também. Eu acho que tem muita gente jovem que lê. A gente vai para a internet, tem um monte de blog de jovem, um monte de gente que lê. E eu sou sempre otimista. Sou otimista com a internet, sou otimista com a leitura, sou otimista com o e-book, com o celular, com o iPad. O mundo se transforma. A gente que não entende bem como que ele se transforma, mas está sempre caminhando para frente. Eu acredito nisso. E novela de televisão, já chegasse a pensar em TV? Eu acho que é isso que ela vai fazer. Eu estava aqui pensando. Não depende só dela, então é uma novela de televisão, tá? Se der certo. Não posso falar. Eu queria falar uma coisa Mas que eu eu... saberia fazer uma novela, porque eu Claro. escrevo bastante. Lógico, por que não? Melhor do que os que estão passando por aí. Fui convidada para fazer uma novela quando a Casa de 7 Mulheres terminou. Porém, eu tinha um filho de 2 anos. Não estava no momento Como certo. é que eu vou abandonar, deixar a criança terceirizada por um ano para fazer uma novela? Não dava, né? Eu não aceitei. Eu tenho muito orgulho, e a Letícia participou disso, o Ivan também, e amigos que estão aqui, e de fazer um voluntariado na Casa de Apoio Madriana, onde eu tive o orgulho, o prazer de montar uma biblioteca. Hoje tem 7.000 volumes. A Letícia conheceu. Tem muita coisa, falta literatura nova. Ela foi lá voluntariamente fazer uma palestra e foi muito lindo, foi muito legal, mas é uma luta a gente fazer com que as pessoas cheguem na biblioteca, leiam, tenham curiosidade de leitura. Eu fico doida, às vezes eu fico uma tarde inteira lá e vou chamar as pessoas que estão ou na internet, ou na televisão, ou, sei lá, fazendo outras coisas, porque são mães e crianças. Me perdoa eu usar esse espaço para fazer isso, mas eu acho importante. Mães e crianças que estão na Santa Casa ou fazendo transplante, ou fazendo quimioterapia, ou enfim, fazendo tratamento, principalmente crianças, mas é uma luta. É difícil. A gente faz a hora do conto, eu conto história, olha que eu contei história, pego o livro e interpreto e leio, etc. Mas é difícil. O que fazer, Letícia? O que tu sugere para quem tem crianças que não, e jovens que não sabem ler? Porque também tem um problema. A maioria das mães também não gostam da leitura. Pois é. Um dia minha irmã, que lê, mas não lê muito, falou para minha sobrinha, Mariana, tu já leu o teu livro hoje? Eu falei, tu já leu o teu? Né? Não é? É assim, é delicado isso. É o exemplo. Se o pai parar na faixa de pedestre para a criança descer do carro na escola, a criança vai crescer e parar na faixa de pedestre. Muito provavelmente, pode ser que não. Né? Mas é o exemplo. Eu não sei, na minha casa isso é tão natural, tão orgânico, assim, que
O meu filho, os meus filhos leem. Meu filho pequeno lê de uma maneira que eu tenho que aprender. Tu não pode ler isso. Ele saiu com os colegas, contava as histórias. Ele saiu com os colegas esses dias para ir no cinema. E aí uma mãe super querida falou: vou levar 5 crianças para ir ao cinema e depois a gente vai passar numa livraria, vocês mandem dinheiro para eles comprarem um livro. Então eu falei: tá, tudo está aqui o dinheiro e tal. E eles foram. Aí tinha que pegar 6 horas na casa da mãe. Eu cheguei lá, estava meu filho e outras 5 crianças. Vocês conhecem um livro chamado Maus, uma história em quadrinhos da Segunda Guerra Mundial? Ganhou o Pulitzer, um livro impressionante, difícil, né? Eu cheguei lá, todos os coleguinhas também segurando o mouse. Eu falei: quem falou para vocês comprarem esse livro? O Tobias. O meu filho, que tinha 9 anos, indicou para todos os colegas comprar o livro sobre campo de concentração, nazistas. Meu filho, não faz mais isso. As crianças nem sabem o que é isso. Eu tive que chegar em casa e ligar para todas as mães, né, e explicar. Olha, não sei se eles podem ler, é um livro impressionante, talvez leiam antes, tá? Mas assim, as crianças que convivem com leitura gostam de ler. E eu amo levar a minha neta, que tem 14 anos, levar na livraria, e ela escolhe. Ela escolheu outro dia Mrs. Marvel, em quadrinhos, e também adora livros e livros de terror, que eles adoram também, né? É o momento de ler livros de terror. É que isso que eu acho, tem que ler o que gosta. Entendeu? Porque ler tem que ser prazer. É um hábito e é um prazer. Tem que ser satisfação. Tu gosta de ler um livro que tu não tá gostando? Tem, mas eu me irrito porque eu vou até o fim, porque eu me irrito. Eu não vou mais até o fim. Eu não vou mais até o fim. Eu tenho muito livro para ler, eu não vou até o fim. Eu já me perdoei disso. Eu já me perdoei há muito tempo. Sim. Alguém mais alguma pergunta que nós vamos encerrando? Eu gostei tanto, queremos agradecer a vocês, principalmente salientar a atenção, o silêncio, né? A generosidade de vocês, porque eu acho que se a Balá de Casa vir até um lugar que não é assim tão central, né? E vir, escutar e reflexionar junto com a Letícia, que além de tudo é tão bonita, né? A gente olhando para ela. Sabe, como é que a menina vai escrever? Você sabe contar a história desse jeito, imagina, né? Mas outra coisa, o Instituto Ling, os nossos melhores e maiores agradecimentos, que montaram, eu acho que rapidamente, porque nós não sabíamos que vocês viriam tantos e todos e tão legais. Então, Laura e toda a sua equipe começou a montar tudo, o Press também que está aí oferecendo. E nós montamos olha que eu me esqueci agora da nossa próxima entrevista. A Letícia me seduziu completamente aqui. É com a Ana Di. A Ana Di, uma cantora maravilhosa. É uma cantora que ganhou, uma cantora gaúcha que ganhou o Grammy agora, o Grammy Latino, que é uma grande cantora, é uma mulher muito interessante, porque também é uma mulher como a Letícia, assim, que cavou o espaço dela, né? Cava, continua cavando, que ser música é mais complicado ainda, porque depende de mais gente, né? Será? Isso aí. Uma vez eu estava conversando com o grande João Desbate, né? Nosso maravilhoso escultor, e ele gosta. O meu filho desenha muito bem, e ele se apaixonou pelo meu filho. A gente estava lá na casa dele, e ele falou assim: que sorte do Tobias que ele tem uma mãe que é artista, porque o mundo sempre vai dizer não para a arte, em primeiro lugar, né? Sempre vai dizer, não faça isso, vá fazer alguma coisa prática. Então, ser escritor... Isso não dá grana. Ser artista de teatro, ser músico, é sempre lutar contra o não. Sempre. Tudo é não na vida, né? A gente tem que sempre correr atrás do sim. Mas quando vai fazer arte, é mais difícil ainda. Até porque não tem nenhum caminho, né, pré-traçado que tu possa seguir. Então, eu acho que todo artista bem-sucedido tem que contar a sua história, porque merece e reproduz, né? Então, a nossa próxima convidada, no dia 12 de abril, é a Ana Di, que é a Ana Lonardi. Ela é uma cantora excepcional. E ela ganhou The Voice também. Ela participou do The Voice, não chegou a ganhar, mas ela participou. E ela vai cantar. E ela vai dar umas palhinhas aqui para nós. Então, estão todos convidados até o dia 12 de abril. E nós ficamos com a Letícia ensaiando o que a gente ia conversar. Não falamos nada. Nada. Não se deve ensaiar uma entrevista, um bate-papo. Jamais. Aprendam aqui com a avó Tânia. Com a vovó, que sabe disso. Não se ensaia a entrevista. Ontem nós fizemos uma entrevista
entrevista maravilhosa lá no Grêmio Náutico União, com um grupo de mulheres fantástico. E perguntei, o que tu vai me perguntar? Eu disse, não tenho a menor ideia. Vamos falar. E foi o máximo. Foi ótimo, né? é verdade. Foi muito bom. perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. E eu Obrigado a peço. todos, boa noite. Boa noite.